Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por seguir ao vivo aqui com a gente. Bom, vamos começar falando da ordem do dia, os projetos que acabam de ser votados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses. A gente começa falando do projeto de lei de número 122 do Poder Executivo, que está tramitando com acordo de liderança, inclusive foi analisado ontem pela CCJR, já está então vindo a plenário, que autoriza o governo do estado, por meio da AGEAB, a fazer a doação com encargos de imóveis para beneficiários do Programa de Habitação de Interesse Social. É uma área que fica lá na região do Tiaeva, aqui em Campo Grande, do Quilombo Tiaeva. É uma área que especificamente deve ser doada para descendentes da comunidade quilombola Tiaeva, e que obrigatoriamente, o encargo é que sejam usados obrigatoriamente como moradia pelos descendentes do quilombo. O governo justifica que a formalização dessa doação em projeto de lei é necessária, inclusive, para poder buscar recursos em Brasília, para poder construir moradias para essas pessoas lá no Tiaeva. Projeto de lei de número 122, então, aprovado. Inclusive, a gente viu aí no finalzinho da sessão o presidente Gerson Claro cobrando as comissões de mérito, já porque a previsão desse projeto em segunda é na terça-feira já, então é necessário que os pareceres estejam emitidos pelas comissões. Próximo item da pauta de hoje é o projeto de lei de número 218 de 2024. O autor é o deputado Pedro Kemp, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão no plenário, e que permite que planos de saúde exijam aplicativo, permitam que o cartão físico seja apresentado em casos em que o sistema não funcione, ou no caso daquelas pessoas que não conseguem manusear o celular, têm dificuldade com o seu dispositivo móvel. Os planos de saúde, então, traz essa lei como obrigatório. Os planos de saúde têm que manter um sistema para que as pessoas possam recorrer ao uso do cartão físico, O deputado, inclusive, coloca na justificativa do projeto que um dos focos dessa lei são aquelas pessoas, em especial os idosos, que fazem uso, que têm dificuldade, aliás, em usar dispositivos digitais. O próximo item da pauta de hoje, projeto de lei de número 130 de 2024, autor deputado Júnior Mock. Ele não foi votado na sessão de hoje porque o autor não está presente, o deputado Júnior Mock, que representa nesse momento a Assembleia Legislativa lá em São Paulo, na Bolsa de Valores, e que está acompanhando e levando o posicionamento da Assembleia ao leilão da BR-163, Essa relicitação da BR-163, falamos sobre isso ontem aqui no Redação Final, especificamente sobre o posicionamento da casa, nesse processo de relicitação que só recebeu uma proposta, que é da atual concessionária. Então, esse projeto de lei de número 130 de 2024, em razão dessa ausência do deputado Júnior Mock, não foi votado na sessão de hoje. E o terceiro item, projeto de lei aprovado, 113 de 2024, o autor é o deputado Paulo Duarte, matéria discutida, votada e aprovada na sua segunda discussão, que altera uma legislação que já existe aqui em Mato Grosso do Sul para incentivar a doação de sangue nas escolas da rede estadual de ensino. Qual que é a mudança nessa lei em específico? A lei, que já existe, ela trata da inclusão do assunto no componente curricular das escolas. E agora o deputado Paulo Duarte, então, propõe que sejam desenvolvidas também pelas escolas campanhas de mobilização de toda a comunidade escolar, estudantes, professores, administrativos, as famílias, para incentivar a doação de sangue. O projeto de lei, então, aprovado em segunda discussão, passou por emendas ao longo da tramitação, então ainda vai voltar para o plenário para uma análise em redação final. Bom, esses então foram os três projetos aprovados na sessão de hoje. A gente, inclusive, sobre esse assunto aqui, o Gustavo Fax até traz outras informações, conversou com o deputado. Vamos então agora conferir a reportagem do Gustavo Fax. Na última quinta-feira foi aprovado o projeto do deputado estadual Paulo Duarte, que amplia o programa educacional sobre doação de sangue em todas as escolas da rede pública estadual. Esse é um projeto que inclusive foi sugestão do meu amigo o professor Carlão, que é do Instituto Sangue Bom, que tem uma história ligada a essa questão de doação de sangue. Ele teve
um câncer de medula, então a vida dele foi salva, né, porque ele teve uma pessoa que doou, né, a medula para ele. Então, e essa ideia do projeto, né, que vai ser votado hoje em segunda, ele estimula, conscientiza na rede estadual de ensino. Então, com o jovem, com o adolescente, porque há muito preconceito ainda em relação à doação de sangue. A gente tem, durante o período de inverno, uma redução drástica, né, do volume de sangue dos hemocentros, de hemonúcleo, por conta das pessoas não irem doar. Então, e a ideia foi fazer justamente um projeto que estimule a rede estadual de ensino, porque aí você vai estimular o jovem, o adolescente, para que entendam, né, que todos nós possamos entender que a doação de sangue, ela salva vidas. E quem me sugeriu o projeto é fruto, né, de uma doação de sangue. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil coleta cerca de 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano, o que representa pouco mais de 1,6% da população doando regularmente. Em Mato Grosso do Sul, a média se mantém próxima à nacional, mas ainda abaixo do ideal recomendado pela OMS, que é de 3% da população. Com o reforço nas escolas, a expectativa é de aumentar esse índice nos próximos anos, formando futuros doadores comprometidos com a saúde coletiva e a solidariedade. Que essa geração seja mais consciente que a nossa geração, já que ainda há um volume muito pequeno na doação de sangue. Eu acho que se a gente colocar isso no jovem e nas escolas, a tendência é que a geração que vem aí tenha mais consciência que a nossa em relação à doação de sangue. Tá, então, Gustavo Fax trazendo mais informações sobre então, esse projeto aprovado hoje, que, como eu disse antes, ainda vai passar por uma votação em redação final antes de seguir para a sanção do governo. Além desses 3 projetos, então, aprovados na sessão de hoje, os deputados deliberaram sobre 3 requerimentos, 15 indicações, 2 moções de congratulação e 2 moções de pesar. 11 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul, e o deputado Caravina, que já há algumas semanas tinha cobrado um posicionamento do governo do estado com relação ao contrato emergencial para emissão da nova identidade, recebeu a resposta do governo com relação a esse contrato emergencial e cobrou uma nova licitação para um contrato efetivo. Dá para entender por que, por tanto tempo, não consegue fazer um processo licitatório. A gente sabe das dificuldades da lei de licitação, mas aqui nós não estamos falando de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Nós estamos falando de mais de 2 anos, deputado Coronel Davi. Então, assim, é importante que debruce sobre esse assunto e que essa situação seja resolvida, até porque a informação que tem da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança, é que o sistema, essa situação que está acontecendo nas identidades, não resolve o problema da agilidade e da eficiência nos documentos emitidos no interior e na capital. As estações online, ainda são mais de 50 municípios que não têm essa estação online. Esse projeto novo é que seja um novo sistema de identidade, é a nova cédula de identidade, todos digitais, todos os acessos digitais, e isso não vem acontecendo e a empresa continua recebendo os valores que eu tenho aqui. Mês de novembro do ano passado, 727 mil, dezembro, 691 mil, janeiro, 686, fevereiro, 800 mil, março, 669. Então, são valores altos, até porque são muitos documentos que são emitidos, mas nós precisamos resolver essa situação. Então, a resposta aqui, a gente vai analisar agora a assessoria jurídica do gabinete para ver o que a gente pode contribuir e para quem que nós podemos encaminhar para que seja dada uma solução nesse problema da contratação dessa empresa que presta serviço para o Estado. Já a deputada Mara Caseira, também durante o pequeno expediente, criticou um caso de agressão contra uma conselheira tutelar no interior do estado. Que seja emitida uma moção de repúdio ao ato de extrema violência praticado contra a conselheira tutelar Néia Ibanez, ocorrido no município de Bela Vista no dia 20 de maio de 2025, durante o exercício de suas funções legais de proteção à infância e à adolescência. Essa moção de repúdio serve de alerta também a todos os conselheiros que muitas vezes vão fazer aí no exercício da sua profissão
buscar, né, esses menores, essas crianças, esses adolescentes que possam estar sofrendo abusos, enfim, para que eles possam ter mais cuidados e também que o poder público crie instrumentos para dar proteção a esses conselheiros e conselheiras no exercício da sua função. 11h26, e para quem nos acompanha ao vivo, né? Agora é hora da gente falar dos destaques do site da Lemes, e a Glaucia já está aqui mais uma vez com a gente. Glaucia, bom dia. Bom dia. E aí, hoje... Uma notícia que a gente vai falar muito aqui até o dia da corrida, até outubro, que é a Corrida dos Poderes, né? Já temos data, no dia 25 de outubro acontece a Corrida dos Poderes, mas como mais uma vez... teremos algumas novidades durante não só durante o dia do evento, mas no pré-evento, que são os treinões. Então, Ponta Porã é um dos municípios do interior que novamente vai ter um treinão e acontece nesse sábado, dia 24, Thiago. Então, a partir das 7 da manhã, tem uma programação intensa lá, cheia de atividades gostosas, de atividades... até artística, atividade de treino mesmo, de pegar ali as primeiras dicas para entrar na caminhada e na corrida. E um outro detalhe, Thiago, esse ano tem mais municípios do interior que acabam participando da Corrida dos Poderes, que é o município de Costa Rica, município de Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Então, Costa Rica, gente, o treinão vai ser dia 25 de setembro. Corumbá, o treino deve acontecer no dia 26 de julho e Três Lagoas também. 28 de junho, desculpe, em Corumbá. E 26 de julho em Três Lagoas. Então, os municípios do interior também movimentando as principais cidades do interior, movimentando a nossa conhecida Corrida dos Poderes, que agora já entrou no calendário oficial de eventos aqui do estado. É legal, né? Porque quem vem do interior já quer se preparar, já começa a ter um gostinho antes do dia 25 de outubro, né? Que vai ser a corrida. E quem às vezes não pode estar aqui no dia 25 de outubro já pode participar antecipadamente aí nos treinões, de certa maneira já está engajado na Corrida dos Poderes. A matéria completa está no nosso site, então antes teve entrevista aqui na Assembleia Legislativa, a primeira-dama do Estado, né, dona Mônica Riedel, a doutora Kátia Claro, a Cassiane, que é coordenadora do evento, a Karine ali, que conduziu a entrevista na nossa rádio Lemes. Mais informações durante todo esse processo tem no nosso site, também logo mais no site da Corrida dos Poderes, com atualizações e novidades deste evento. É isso, Thiago. Então é isso, Glaucia. Valeu. Bom fim de semana. Bom fim de semana, bom treino aí, final de semana. Para quem estiver em Ponta Porã, excelente treino. Valeu, Glaucia. Tchau, gente. 11h29, falar agora de projetos de lei que começam a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Um deles foi apresentado pela deputada Gleice Gianni, que quer a implementação aqui em Mato Grosso do Sul de campanha de educação digital para enfrentar casos de violência na internet. Lei Segurança em Rede. Institui Semana de Educação e Conscientização sobre Segurança Digital para crianças e adolescentes, denominada Segurança em Rede, no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. Se aprovada, será realizada anualmente na terceira semana do mês de maio. A imersão cada vez mais precoce e intensa de crianças e adolescentes no universo digital proporciona oportunidades valiosas de aprendizado, socialização e entretenimento. Contudo, esta realidade também os expõe a riscos significativos que demandam uma resposta coordenada do poder público e da sociedade civil. A exposição a conteúdos impróprios, o cyberbullying, o aliciamento online, o grooming e o compartilhamento indevido de dados pessoais são ameaças concretas ao desenvolvimento saudável e integral das novas gerações, contrariando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Para alcançar a proteção integral de crianças e adolescentes, conforme estabelece a Constituição Federal, é imprescindível ir além da repressão ao uso indevido do ambiente virtual. É necessário investir na educação digital, na conscientização e em semanas permanentes de prevenção, sobretudo diante das graves consequências que a exposição desprotegida ao meio digital pode causar.
Bom, além desse projeto de lei, a deputada Mara Caseiro também fez a apresentação de uma outra matéria sobre ligações de telemarketing durante o fim de semana, matéria que também então começa a tramitar. As duas, antes de ir para a CCJR, entram em período de pauta para eventuais emendas dos deputados estaduais. Falando em ligação de telemarketing, a deputada Mara Caseiro, estou até recebendo uma aqui no meu celular. 11h31. Falar agora do grande expediente da sessão de hoje. O deputado Caravina denunciou um caso de perseguição a representantes sindicais dos peritos papiloscopistas que participaram ativamente de vários debates aqui na Assembleia Legislativa em busca de melhorias à carreira. Vem ocorrendo uma perseguição por conta dessa divergência de posicionamento. Então eu vou relatar 2 fatos aqui para vocês verem a dificuldade. E aí envolve nós parlamentares, porque nós aprovamos a lei, nós acompanhamos a discussão. Primeiro fato ocorrido, lá atrás, 5 peritos papiloscopistas do município de Bataguaçu foram sindicados. Tiveram uma sindicância instaurada, deputado Rinaldo, porque eles mandaram um ofício a este parlamentar pedindo um apoio para a aquisição de um veículo para atendê-los. Eu visitei a delegacia regional e aí, o que vocês estão precisando? Nós estamos precisando de um veículo. Falei, não, faz um documento, encaminha que eu vou fazer o pedido. E eu fiz uma indicação nesta casa pedindo esse veículo. Por conta disso, entendendo que foi uma insubordinação acionarem o parlamentar para conseguir uma melhoria, eles foram sindicados. Agora, deputada Mara, vocês se recordam quando nós aprovamos aqui a lei que deu oficialidade aos peritos papiloscopistas, que vieram os peritos aqui, deputado Pedrocian, aplaudir a nossa votação e agradecer. Pois bem, foi instaurado um auto de investigação para punir os peritos papiloscopistas que vieram aqui pedir o nosso apoio na aprovação de uma lei do Executivo. A lei foi do Executivo, reconhecendo a oficialidade, e nós votamos e aprovamos, e agora foi instaurado um auto de investigação, porque eles teriam deixado os postos de trabalho. Detalhe, foi o sindicato que bancou o combustível do pessoal do interior, foram feitas trocas de plantão, ninguém faltou ao serviço, aqueles da capital que vieram estavam autorizados, num movimento democrático, bonito, vocês lembram aqui com as faixas, agradecendo os parlamentares, e agora, deputada Mara, eu estou aqui com um ofício, eu fui provocado pela presidente do Simpap, a Dani, relatando tudo, e ela me dá alguns documentos desse AIP, está aqui a capa do processo. Nós temos fotos, segundo consta, foi uma denúncia anônima que chegou no Gov.br. Uma denúncia anônima com tantos detalhes, só para vocês terem ideia. Tem as fotos, eu e a senhora no meio dos peritos papiloscopistas, e destacado as pessoas que estavam presentes, assim, parecendo um dossiê do crime organizado, com os nomes das pessoas, olha, a foto destacada, com setinha, dizendo que essa pessoa estava cometendo um crime, porque ela veio até a Assembleia Legislativa agradecer, pedir o apoio e agradecer aos parlamentares e pedirem que votassem a favor na oficialidade do cargo de perito papiloscopista. Então, para mim, isso é um absurdo. O presidente Gerson Claro também se manifestou sobre esse assunto e defendeu a devida participação popular nos debates que acontecem aqui na Assembleia. Existe um princípio na administração pública, e está estampado no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Quero ser bem objetivo, né? É importante que a gente tenha claro que, se for olhar, né, a letra fria da lei, a pessoa não poderia estar aqui. Mas não é disso que nós estamos falando. Tá? O princípio da legalidade, ele tem que ser compatibilizado com outros princípios. Nós estamos falando de servidores que vieram aqui para apoiar um projeto do governo do Estado, que depois de muita negociação faz uma reestruturação da carreira. O governo do Estado está atendendo a reivindicação, a Assembleia Legislativa faz uma força-tarefa, aprova, e depois começam a caixa às bruxas, eu entendo, por causa da iniciativa de chefia, ou mal intencionado, ou não alinhado com aquilo que o governo, de maneira austera, fez a partir do momento que fez a lei. Para mim, isso é iniciativa de alguma chefia que não pode permanecer no cargo, se manter
uma sindicância dessa. Entendo que a Assembleia tem que agir forte. Nós não estamos defendendo ilegalidade. Policial que está de plantão, deixar o seu plantão para vir aqui, médico que está na hora de operar, está aqui na Assembleia também, não passa por aí. Tá? Mas, de fato, a informação que a gente tem, extraoficial ainda, é que as pessoas que vieram aqui trocaram, um foi no lugar, foi absolutamente negociado, não há notícia de nenhum prejuízo ao serviço. Então, em nome desse princípio, o importante é que a Assembleia seja rígida, no sentido de exigir do secretário de Segurança que, de onde partiu essa sindicância, que não teve a capacidade de ver que não houve prejuízo para a administração pública, e o que teve aqui foi um apoio irrestrito a um projeto do governo do Estado. Bom, mudando de assunto, mas ainda falando sobre o grande expediente da sessão de hoje, o deputado João Henrique fez uso da tribuna, criticou o formato de assembleias virtuais à distância realizadas pela CACEMES e comentou sobre a obrigatoriedade agora de uma assembleia presencial. Quero aqui, senhor presidente, dar uma informação para os servidores públicos e beneficiários da CACEMES. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá na forma presencial e imediata. Nós conseguimos esse direito de maneira que ninguém, se Deus quiser, haverá mais de nos retirar esse direito. E digo isso, senhor presidente, porque apesar dos vídeos de deboche do presidente daquela entidade, dizendo que a gente não tinha a capacidade de interpretar as leis e os projetos que chegam a essa casa, até mesmo em tom de menosprezo, aquele presidente teve a audácia de incluir num recurso, como fundamento, senhor presidente, um projeto que ainda tramita nessa casa, ou seja, não produz efeitos jurídicos, para que as assembleias sejam realizadas de maneira híbrida, física, onde tiver sede da entidade, e virtual, ampliando o debate. Mas de maneira mentirosa, disse que esse parlamentar fez um projeto para que as assembleias ficassem exclusivamente no modo virtual, amparando a ilegalidade e a preocupação dele a aprovar as contas que grande parte dos beneficiários não querem ver aprovada da maneira obscura e com a falta de transparência para ser aprovado. Então é isso, a redação final vai ficando por aqui, essa última edição ao vivo da semana. Já agradeço antecipadamente a sua companhia na terça, na quarta e hoje, quinta-feira. Amanhã, a partir das 8h45, tem Jornal Parlamentar com Olívia Machado, trazendo um resumo do que de mais importante aconteceu aqui no Parlamento Estadual ao longo dessa semana. Mais uma vez, muito obrigado, um excelente fim de semana. A redação final volta na semana que vem, logo após a sessão plenária de terça-feira.